Hoje eu vou falar pra você sobre o que influencia no orçamento de convites e papelaria do seu casamento. Eu sou a Bia da Dona Melia, que a gente trabalha com convite, identidade visual e papelaria completamente exclusivas, e vou te falar o que você deve prestar atenção pra você ver se o seu orçamento vai subir ou abaixar nos seus convites e papelaria de casamento. Bom, gente, eu vou listar aqui algumas coisas, né? Vou falando ao longo do vídeo, itens que você deve prestar atenção que vão fazer subir ou abaixar o seu orçamento de papelaria, de convites e de presentes, tá bom? O primeiro item é realmente o número de convidados. Então, assim, se você pensar quanto mais convidados você for ter, isso não somente na parte de convites e papelaria, seu casamento vai ser mais caro, porque você vai ter que realmente ter um local que comporte mais pessoas, você vai pagar mais caro pelo buffet, porque o buffet é por pessoa, então você vai ter mais pessoas presentes, você vai ter que colocar mais mesas, e a mesma coisa na parte de convites. Quanto mais convidados você tem, mais convites você tem que fazer. Mesmo que os convites não sejam feitos um por convidado, então vamos supor, se você tem uma lista aí de 100 pessoas, você não vai fazer 100 convites, você vai fazer mais ou menos 60 convites, né? A gente pensa não na quantidade de convidados que você vai ter no dia, mas na quantidade de convidados que você vai chamar, né? Pra fazer essa conta dos convites. Então, quanto mais pessoas você for chamar, mais convites você vai ter que fazer. Por isso, o orçamento aumenta, né? Porque você vai ter mais quantidade de convites. No entanto, é importante ressaltar que quanto mais itens, mais convites, mais itens de papelaria você fizer, mais cai o valor unitário. Então, se você for fazer, por exemplo, 50 convites, o valor do convite vai ser R$20. Se você for fazer 200 convites, o valor do convite provavelmente vai para R$15 a unidade. Porque você está fazendo mais convites, o aproveitamento de papel é melhor, então você consegue reduzir o valor unitário. Mas ainda assim, quanto mais convidados, mais caro vai ficar o seu orçamento. Um ponto muito importante é a quantidade de padrinhos e madrinhas, porque você com certeza vai pensar em convite, vai pensar em presente, caixa para padrinhos e madrinhas. Então, quanto mais padrinhos e madrinhas você tiver, que entra na mesma categoria de quantos convidados, né? Quanto mais padrinhos e madrinhas você tiver, mais caixas você vai ter que fazer. Uma dica muito legal da gente falar dessa parte de padrinhos e madrinhas é que você consiga, se você tiver casais, você consegue reduzir a quantidade de caixas, porque você consegue fazer uma caixa por casal. Então, se você tem padrinhos e madrinhas que realmente são casais, separe esses, faça as caixas de casais para esses, e se você tiver solteiros, aí sim você faz caixas de solteiros. Porque imagina, você tem 10 casais, mas eles não são casais. Você vai ter que fazer 20 caixas. Mas se você tiver 10 casais e deles 8 são casais, você consegue fazer 8 caixas de casais e 4 caixas de solteiro. Ou seja, você não está fazendo 20 caixas, você está fazendo 12. Então isso reduz o orçamento. Um ponto importante que aumenta ou diminui o seu orçamento é o tipo de brinde e presente que você vai pensar, tanto para padrinho e madrinha quanto para o dia do seu casamento. Então, se você for pensar presentes mais caros, o seu orçamento vai subir muito. Você pode, por exemplo, tem necessaire de couro legítimo e tem necessaire de couro sintético. A de couro sintético é metade do valor da de couro legítimo e você está querendo reduzir o orçamento, escolha a de couro sintético. Então, escolha presentes que são bonitos, são muito bem feitos, mas que barateiem o orçamento se você estiver querendo reduzir o orçamento do seu casamento. É muito importante falar que nem sempre você ter uma coisa mais em conta, um orçamento mais baixo, por exemplo, isso que eu comparei da necessaire, nem sempre quer dizer que o produto não é de boa qualidade, tá? É muito importante você pensar que nem sempre porque você tá pagando mais caro, aquilo é melhor. É importante, por exemplo, um convite que tenha todos os acabamentos especiais. Ele vai ficar muito mais caro do que um convite que tenha só 2 acabamentos especiais. Mas isso não significa que ele é melhor. Ele, inclusive, não é melhor, porque ele vai ficar com muita informação. Muito acabamento especial vai ficar com muita informação e não vai ficar tão elegante quanto somente 2. Então, nem sempre o mais caro é o melhor e é o que se adequa para o seu casamento e para sua proposta. Então, é importante você entender isso também. Por exemplo, uma necessaire de couro é o dobro, ou às vezes até mais, dependendo de qual necessaire seja, do que uma necessaire sintética, né? E se você for, por exemplo, você é vegano, você é vegetariano, você tem convidados que são veganos ou vegetarianos, você não vai entregar, não faz sentido você fazer uma necessaire de couro legítimo, né? Couro animal, não faz sentido. Então faz muito mais sentido você fazer uma necessaire de couro sintético. E aí eu tô querendo fazer a comparação de que a de couro legítimo é muito mais cara, mas não se aplica pro seu casamento. Então essa análise é sempre muito importante. Voltando no que eu falei de acabamentos especiais, esse é um item que influencia muito no seu orçamento, né? Acabamentos especiais e tipos de papel, gramatura de papel é uma coisa que afeta no orçamento. Por quê?
Se você for ter, por exemplo, um hot stamping, um relevo seco, uma borda de relevo ou uma borda de hot stamping, um convite maior, isso já vai deixar o seu convite mais caro. Mas, como eu falei, não significa que você tem que considerar todos esses acabamentos especiais. Como a gente sempre bate nessa tecla aqui, é muito importante que o seu convite tenha pelo menos um efeito uau. Você pode ter até dois, mas você tem que chamar atenção para uma coisa específica no seu convite. Então, por exemplo, se você vai fazer o hot stamping nos nomes e aí você quer colocar uma borda em relevo, funciona super bem. Agora, já imaginou se você vai fazer um hot stamping nos nomes, o relevo seco na borda, o hot stamping na borda, o relevo seco na aba do envelope, lacre de cera, caligrafia, for colocar o floral por dentro do envelope, verso estampado no convite, vai ficar muita informação. Vai ficar assim, a gente nunca fez um convite assim porque a gente realmente não indica, a gente assessora os casais para que eles não façam isso, porque o seu convidado não vai saber para onde olhar. Então é como se você recebesse uma coisa com muita informação, um carro alegórico, e o seu convidado não vai saber aonde focar a atenção e não vai ficar um convite elegante, tá bom? Então acabamentos especiais são coisas que encarecem, né, o seu convite de casamento, mas é muito importante você prestar atenção e selecionar acabamentos especiais. Então, por exemplo, eu vou selecionar 2 tipos de acabamento especial, o relevo seco nas iniciais e o hot stamping nos nomes. Eu vou selecionar a borda de relevo seco e o relevo seco na aba do envelope. Você selecionar, assim, elementos especiais e acabamentos especiais que vão dar um ar elegante pro seu casamento, não vão onerar tanto e vai ficar bonito. Como eu falei, a parte de processo gráfico, né, é essa parte de acabamento especial e também o tamanho, formato e gramatura do seu convite de casamento. Aqui a gente sempre indica que os convites tenham de 500 gramas para cima, o que não significa que você precisa pensar num convite empastado super grosso de 800 gramas. Não precisa disso. Se você fizer um convite com 500 gramas de gramatura, que é um convite contraplacado, 2 folhas de 250, já fica um convite extremamente elegante, tá? E você não precisa onerar empastando ele, deixando ele muito mais grosso, tá bom? 99% dos projetos que a gente desenvolve aqui são o convite, o encarte em 500 gramas e o envelope em 250. É uma gramatura que funciona muito bem e que você não precisa onerar fazendo com uma gramatura muito maior do que isso. Muito importante nisso ainda é falar do formato do seu convite de casamento. O formato e o tamanho do seu convite de casamento é uma coisa que vai onerar ou vai deixar mais barato a unidade do convite, tá? Então, quanto maior o convite, mais caro ele vai ficar, porque o aproveitamento de papel é menor. Então, se você faz um convite, por exemplo, 28 por 21 e um convite 22 por 16, o 22 por 16 vai ser muito mais barato do que o 28 por 21. E você ainda pode encontrar o meio termo. Então, o 28 por 21 ficou muito caro, o 22 por 16 eu acho muito pequeno. Encontra o meio termo. Faz, de repente, um 24 por 18, uma coisa que seja o meio termo desses dois, tá? Que assim você não vai nem no muito mais caro, nem no muito mais barato. Porque é isso, né? Quanto maior o convite, menor o aproveitamento de papel, mais cara fica a unidade, tá? Então essa parte de processo gráfico, de tamanho, tipo de material e acabamento, é uma parte que influencia muito no orçamento. Já sabe, se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E, gente, é muito importante falar que você deve orçar, né? A gente sempre indica isso por aqui. Faz o orçamento, pede pro seu fornecedor, pro fornecedor que você escolheu, as propostas, né? Eu quero ver quanto que é relevo seco, hot stamping na borda, impresso interno, relevo na aba. Então, pede todos esses elementos para você conseguir comparar. A gente aqui costuma dizer isso para todos os noivos. Olha, se você tá em dúvida de qual acabamento você quer colocar e você gosta desse mix aqui, desse mix aqui também, pede o orçamento. De repente, o orçamento vai te fazer definir o que você gosta mais. Porque, eu adoro o hot stamping na borda, mas eu não gosto tanto nesse nível de valor. Já o relevo seco na aba do envelope cabe no meu bolso e eu acho lindo. Então, você consegue pensar, né, na estrutura do seu projeto e no orçamento do seu projeto, sabendo o que custa cada preço, né? E também é muito importante você ter assessoria de quem está desenvolvendo a sua identidade visual para que a pessoa consiga te indicar, olha, se você for fazer o relevo seco na aba, eu não indico você colocar o lacre de cera, eu indico você colocar um imã. Isso é muito importante, porque você já imaginou, você vai ter o relevo seco na aba do envelope por fora e vai ter um lacre embaixo, vai ficar muita informação, não tem porquê, né? Então, o imã, por exemplo, é mais barato que o lacre de cera. Então, você aí já vai estar trocando, você vai estar deixando o relevo seco na aba e vai estar colocando o fechamento em imã em vez do lacre de cera, que é mais caro. Então, essa assessoria para entender também as melhores combinações é muito importante para que você consiga encaixar, fique um projeto perfeito e também encaixar no seu bolso.
Essas mesmas observações que a gente fez funcionam para papelaria do dia, para caixa de padrinho. Então, por exemplo, se você for fazer uma caixa cartonada ou você for fazer uma caixa de madeira forrada em tecido, uma é muito mais cara que a outra. Mas como eu falei da necessaire, às vezes a caixa de madeira e tecido não vai encaixar. Seu casamento é despojado na praia, não tem por que você fazer uma caixa de madeira em tecido super mais clássica se seu casamento é mais despojado. Então, mais vale você fazer uma caixa cartonada, que é inclusive mais barato. Então, essa questão de orçamento para você comparar, antes de você pensar o mais caro ou o melhor, é importante você pensar no estilo do seu casamento, porque aí sim você vai conseguir direcionar dentro dos valores, né, e dentro do estilo, o que combina com a sua proposta. E a mesma coisa sobre o número de convidados funciona para a papelaria do dia. Então, por exemplo, se a gente for fazer um menu de mesa, você vai fazer provavelmente 20 unidades. Se você for fazer um menu de lugar, você já vai fazer 150 unidades, que é aquele que vai um por supply, e o de mesa é um por mesa. Então, o menu de mesa é muito mais caro a unidade, porque ele é maior, né? Ele é tipo um livrinho, e o menu de lugar é muito mais barato a unidade. No entanto, o de mesa você faz pouquíssimas unidades e o de lugar você faz muito mais unidades. Então, tem esse comparativo para a papelaria do dia também, que é importante e é diretamente ligado ao número de convidados que você vai ter, que foi o primeiro item que eu falei aqui no vídeo do que influencia no orçamento da sua papelaria. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida de como calcular a papelaria, se você quiser ver qualquer outro vídeo aqui de tema sobre isso, de cálculo de orçamento, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o like no nosso vídeo para você acompanhar tudo que a gente vem trazendo. Na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, link para o nosso site, nossas redes sociais. Vai ser um prazer conhecer você e falar sobre o seu casamento, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!